Mas tem que ser assim, né, ô Léo Campos, com sinceridade, né? Hoje aqui é 3 pontos, assumiu a liderança, o que era obrigação desde o começo, mas não adianta nada chegar lá em Mirassol e não pontuar, né? Pontuar, hein? Eu tô para dizer aí que tem que vencer depois de começar com 2 derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro, e da forma como foi, a goleada para o Botafogo e a virada que sofreu para o Coritiba aqui no Mineirão, né? Então, esse grupo precisa muito ainda, é importante que eles estejam cientes de ter tido cobrança, da cobrança continuar, porque foi uma vitória contra o América no Campeonato Mineiro, assim como tinha sido uma vitória contra o Betim no Campeonato Mineiro. E aí, na sequência, veio a resposta pior possível, que foi a derrota, com todo respeito ao Coritiba, né? Então, muita coisa ainda para acontecer, para o torcedor pegar confiança. Acho que não sou daqueles também que vou torcer para o time perder, para piorar mais ainda, e aí ter alguma chance de mudança e etc. Isso aí, pelo menos eu não consigo, né? Quem consegue aí, não vou nem julgar, né? Cada um tem o seu jeito de torcer. Mas o que valeu aqui mesmo a presença do torcedor, e aí mostra que dependendo aí do Campeonato Brasileiro, diretoria do Cruzeiro, trabalhar aí uma precificação legal, né? O Cruzeiro sapecou aqui 30 mil torcedores com essa chuva absurda e vindo deste momento complicado na temporada, né? Então, ter esse torcedor aqui é muito melhor ter esse monte de gente ao lado aqui do que um estádio com 15 mil, com 18 mil. O Cruzeiro precisa ter sempre o Mineirão com um bom público, e isso foi importante também hoje, os 2 gols do KJ, alguns jogadores aí desempenhando bem. Então, que essa turma possa ir pegando confiança, né, para entregar o que todo mundo espera. Mas, tirando o fato de uma vitória, ela contribuir para uma melhora no ambiente, nada disso pode ser suficiente para este momento que vive o Cruzeiro, né? Então, precisa melhorar o desempenho, desempenhar bem lá em Mirassol, pontuar, repito. O ideal é voltar com uma vitória lá, com todo respeito ao Mirassol, e vai ser um jogo muito difícil, né? O pessoal falou aí na entrevista com o João que o Mirassol preservou os seus titulares, mas não tem essa também, né? Tem que descansar, recuperar todo mundo e ir para lá, fazer um grande jogo na quarta-feira e depois bater lá para Patos de Minas, para o duelo diante da URT, para confirmar essa primeira colocação aí no grupo e a primeira colocação geral nesta fase de classificação do Campeonato Mineiro. Então, foi bom ver o time passar um jogo sem levar gol, isso traz confiança também para o sistema defensivo, mas muita coisa para ajustar. E aí, não sei se vocês falaram depois da entrevista coletiva, foi a pergunta que eu fiz, eu tenho observado muito isso e acho que é um ponto de atenção que o Cruzeiro tem que trabalhar. Às vezes, o pessoal tem afundado muito ali na área, deixado a entrada da área totalmente livre. E em outros momentos, a turma da defesa, os 4 ali da linha, e às vezes o Gerson, o Romero, muito atrás, a linha ofensiva ali, vamos dizer, com Matheus Pereira, Caio Jorge, os 2 beiradas ali, às vezes o Christian e o Arroio, ficando distante e abrindo um clarão ali no meio campo, né? Isso aí não pode acontecer. São ajustes que precisam ser feitos por parte aí da comissão do técnico Tite, Léo. Mas o Valu, Rafa, um balanço aí desse jogo então do Cruzeiro, dessa vitória por 2-0. Deu cabuloso na cabeça ainda bem, hein? Até que enfim, Valu. Até que enfim, viu, Léo? Vitória muito importante do Cruzeiro pelo contexto na temporada, o contexto do Campeonato Mineiro. Claro, a gente não resolve as coisas dentro daquilo que precisamos de classificação à próxima fase, mas saímos numa condição muito diferente. É sempre importante lembrar, né? A vitória do domingo passado contra o Betim foi uma vitória que valeu a sobrevivência do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A vitória de hoje coloca o Cruzeiro dependendo apenas de suas forças para chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. Claro que a gente está falando isso aqui não para exaltar o feito desta vitória. A vitória ela tem o seu valor, mas não que seja um grande feito, né? O Cruzeiro chegar na última rodada de fase de classificação do Campeonato Mineiro, dependendo apenas de si.
no cenário correto, no cenário ideal, no cenário até eu diria esperado, o Cruzeiro já era para estar no mínimo classificado hoje. E a última rodada ser uma rodada de cumprimento de tabela. Não é o cenário. Pois bem, dentro do cenário, que era o cenário que o Cruzeiro entrou em campo na partida de hoje, muito importante a vitória, porque esta vitória ela acaba trazendo um pouco de confiança para esse elenco. É um elenco que se ressente de questão física, de questão técnica, de questão tática, mas também de confiança. Praticar qualquer atividade é também um exercício de confiança. Então, claro, a gente vai falar muito a respeito. Os problemas do Cruzeiro não estão resolvidos com essa vitória. Mas, ora, é muito melhor você resolver as questões que precisam serem resolvidas ao longo de um tempo do que você ir construindo estes momentos em cima de derrotas, né? Então o Cruzeiro chega apenas à sua 4ª vitória na temporada em 9 jogos. Vai ser um respiro. Todo mundo com a perninha para cima. Até uma coisa, né, para a gente discutir também a respeito. Claro, nós não temos dados assim, mas a gente tem visto também nesse momento ruim do Cruzeiro, muita gente questionando o preparo físico. Olha, o Cruzeiro jogou 3 jogos com a mesma formação em 2 oportunidades em campos encharcados. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Será que um time mal preparado fisicamente aguentaria essas 2 situações tão próximas, com um jogo no meio ainda na quinta-feira? Mas muito importante a vitória do Cruzeiro, que agora volta a ter o direito de controlar o seu próprio destino no Campeonato Mineiro e vai fazer isso na última rodada lá em Patos de Minas, Rafa, contra o RT, para fechar a sua participação, e a gente espera ver um Cruzeiro muito bem lá em Patos de Minas, mas antes, claro, a gente vai falar do Cruzeiro. Agora, vitórias no Campeonato Mineiro, ok. Cruzeiro agora precisa de ir para o estágio além, que é pensar em vencer no Brasileiro. Rafa. Pois é, Valu, o Cruzeiro se colocou numa situação muito complicada no Campeonato Mineiro e hoje, através dessa vitória, acreditem se quiser, é o melhor time da competição. É o primeiro colocado geral da competição. Então, primeiro dizer sobre o nível técnico baixíssimo do Campeonato Mineiro, né? E como todas as equipes têm demonstrado dificuldades. Como nos cabe analisar o Cruzeiro, que é o time que nos interessa, mais do que resultados ruins. Era uma equipe que vinha de performances muito ruins e de problemas repetidos, de segundos tempos muito abaixo, principalmente quando se fala de concentração, de intensidade, sofrendo gols em transições, assim, para adversários de níveis diferentes, muito frágil para se defender e, em alguns momentos, simplesmente desistindo do jogo. Vimos isso na Arena do Bairro Califórnia, vimos isso no Newton Santos diante do Botafogo e, em alguma medida, até nesse mesmo Mineirão contra o Curitiba. E hoje foi diferente. Agora, a gente precisa ponderar todas as questões que envolveram esse jogo, né? Primeiro, um gramado muito ruim, e aí a Minas Arena precisa se explicar porque recentemente renovou o contrato com o Cruzeiro, disse que deixou o gramado ok, e não foi isso que a gente viu hoje, muito pelo contrário. Choveu muito, né, Valô? A gente entende, mas um estádio do porte do Mineirão, ele precisa ter uma drenagem muito superior a essa aí, lamentável e inaceitável. E é óbvio que isso tem um impacto no jogo. Eu gostaria de ter visto mais do Cruzeiro com a bola nos pés. Algumas jogadas que pareciam interessantes simplesmente não encaixaram, passes em profundidade que não encaixaram, e aí eu entendo que dessa vez não é demérito dos nossos atletas, pelo menos não em todas as oportunidades, porque o gramado atrapalha demais e a bola simplesmente não estava rolando, né? Ela chegava em alguns pontos do gramado e parava. E aí é um jogo marcado por circunstâncias muito específicas. É um pênalti muito no início, você abre o placar com 2 minutos de jogo, isso obriga o seu adversário a mudar a sua estratégia. O Cruzeiro faz um jogo de muito embate físico diante do América Mineiro em função desse gramado, consegue encontrar uma boa jogada e ampliar o placar ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo consegue sustentar, controlar esse jogo. O América Mineiro, muito na sua característica, né, bola parada, mas também não conseguiu ser assim tão efetivo.
e chegando, finalizando a gol muito pouco no segundo tempo, né? Aliás, eu lembro de uma grande defesa do Cássio, assim, de grande nível de dificuldade no jogo inteiro. De resto, o América teve dificuldade de produzir. Então é um jogo dentro daquilo que a gente pedia para o Cruzeiro, de conseguir marcar o seu gol, de conseguir ampliar o placar, aproveitar as suas oportunidades e de conseguir se sustentar no segundo tempo, de ser competitivo no segundo tempo. Mas todo esse contexto tem que ser levado em consideração. Será que com gramado normal o Cruzeiro teria feito a partida que fez? Então, teremos essas respostas muito em breve, porque o calendário não nos permite muito tempo de descanso. Inclusive me preocupa porque a gente comentava aqui em off, né, Valo? Lucas Romero, por exemplo, saindo super cansado e destacar mais uma excelente partida dele. E assim, como coloca intensidade, como se dedica até o final, né? Importantíssimo ter um jogador com essa mentalidade e com essa disposição, esse envolvimento dentro da equipe. Mas muito em breve enfrentaremos o Mirassol fora de casa, onde raramente perde, e o Cruzeiro tem a missão de ir lá buscar 3 pontos, né? Porque é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tem o pior saldo de gols, conseguiu deixar 3 pontos na sua casa diante do Curitiba, a equipe que recém subiu da Série B, então vai precisar buscar esses pontos fora de casa diante de um adversário muito desafiador. E aí a gente vai precisar ver mais evolução de performance, Valu. Porque nesse momento o trabalho do Tite, do Matheus, de toda a comissão técnica dele, o resultado é imprescindível. Sem resultado, talvez, seria demitido hoje ou amanhã. Mas a coisa chegou num ponto que a gente precisa ver mais performance. Eu acho que hoje a gente viu um time que conseguiu se sustentar e ir até o final, mas eu não sei até que ponto os méritos são 100% do Cruzeiro, do jogo que o Cruzeiro fez, ou se isso foi condicionado pelo gramado, pela chuva, pelas fragilidades do adversário e por aí vai. Então eu quero colocar à prova essa suposta evolução que a gente viu hoje diante do Mirassol, que aí é um adversário muito desafiador, perdeu peças importantes, mas segue competindo demais, na sua casa muito difícil de ser enfrentado, e essa turma aí, junto do Tite, vai ter a oportunidade de mostrar, comprovar que houve alguma evolução hoje. Tomara, Valu, porque eu repito para você, não sou fã do Tite, mas entendo que o melhor cenário para o Cruzeiro é ele dar certo. A gente não precisar interromper mais um trabalho, tomara que isso aconteça, mas isso só vai acontecer se o time evoluir. Não basta mais somente resultado, o Cruzeiro precisa evoluir, precisa mostrar organização, precisa ser até muito melhor do que foi hoje. Tomara que tenha sido um primeiro passo na direção correta, mas ainda é muito pouco, a gente tem que, acho que, celebrar mais de alívio, né, Valu? Por todo momento, mas assim, pezinho muito no chão, e espero que internamente esse seja o ambiente, o clima, porque o Cruzeiro precisa mostrar muito, muito mais do que isso para se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. É isso aí, Rafa. A gente vai voltar agora ao Mineirão com ele, Léo Campos. Ô, Léo, respira que é de graça, porque o ar, depois de uma vitória, é muito melhor, viu, meu amigo? É isso, meu caro Valu. E tô com vocês nessa, né? Acredito que é muito pouco, evidentemente, para você falar assim, olha, os problemas estão sanados, né? O Cruzeiro, nesse momento, voltou a ser o Cruzeiro que a gente, pelo menos, estava com a expectativa de ver, muito longe disso, mas até mesmo no cenário que a gente estava acompanhando, conquistar uma vitória como o Cruzeiro conquistou hoje, independentemente se o gramado está favorecendo A ou B, independentemente se é um adversário forte, se é um adversário fraco, de qualquer maneira, estava dificílimo conquistar uma vitória, marcar gols e o pior, né? Um time que dava muitos espaços também, cedia espaço ao adversário. Então, hoje a gente não viu isso, viu um time um pouquinho mais concentrado nesse sentido, e de fato, muito pouco ainda em relação daquilo que se espera, e para dizer até, para afirmar até, que tá tudo certo, o Cruzeiro entrou no trilho, mas é um passo, é um começo, e evidentemente, na próxima quarta-feira, vai ter que dar um passo à frente. Semana que vem contra o RT, por exemplo, também é um jogo complicado no campeonato. Cruzeiro, que coisa, né? Hoje, com essa vitória, ele chega à liderança geral aí do Campeonato Mineiro, com 12 pontos e 4 vitórias. O América fica com 12 pontos e 3 vitórias. Mas, na próxima rodada,
precisa vencer para depender só dele, pensando em classificação, porque o Norte tem 11 pontos. E aí vai ter esse duelo, né? Norte e América, inclusive, na próxima rodada, enquanto o Cruzeiro pega a URT líder do seu grupo, mas está ali empatado com o segundo colocado, com 11 pontos também. Então, uma última rodada emocionante aí do Campeonato Mineiro, com certeza na semana que vem. Bom, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do técnico Tite, ao vivo, com imagens aqui na Samuca TV. Já também a zona mista, Samuel Venâncio já está mergulhando lá por baixo para também registrar a entrevista com os jogadores, depois dessa vitória com 2 gols do KJ. Abraçar a galera que sempre frita aqui no nosso superchat também. O Alexandre Pinto falando, segue o líder. O PH falando, todo esse passado não passa confiança alguma. Já o André Galvão tá falando de uma torcida soberba, jogo difícil, o time tá bem, atitude boas também, boa atuação. Reclamam para pedir técnicos de time pequeno. Se voltar assim, é esperança. Valeu aí, André. O Felipe Luiz fala que é resultadista, mas falta compactação e desempenho. Você corrobora com esse comentário, Rafa? Falta compactação no Cruzeiro ainda? O Cruzeiro está muito longe ainda, Léo, de ser um time compactado, de ser um time realmente sólido defensivamente, né? A gente tem que sempre contextualizar o adversário que nós enfrentamos hoje. É um adversário que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E que na temporada passada o Valentim chegou ali em agosto para livrar primeiramente essa equipe do rebaixamento à Série C. Né? Então o Cruzeiro ele enfrentou um adversário de uma prateleira abaixo no futebol brasileiro e teve as suas dificuldades. E aí é o que eu estou dizendo, eu acho que o gramado condiciona muito o jogo para as duas equipes. Foi um jogo assim muito amarrado, né? De muitas faltas, e inclusive me agradou ter visto os jogadores do Cruzeiro fazendo faltas para matar determinadas jogadas, porque há pouco tempo atrás nem isso a gente estava assistindo, né? Um time muito passivo assim na marcação. Então, foi algo que eu gostei de assistir, mas é aquilo, é muito pouco ainda, é só um jogo, e um jogo num contexto de um gramado muito específico. A gente vai precisar ver outras atuações, no mínimo nesse nível de competitividade, para que a gente fale de alguma evolução. Porque pode ser também que seja algo isolado aí no tempo e espaço, e aí o tempo vai mostrar. Eu torço muito para que seja um primeiro passo na direção certa, de um time que, poxa, ainda não está perfeito, mas que está mais organizado, que está caminhando um pouco mais. Acho que mentalmente conseguiu suportar bem os 90 minutos, né? Mas também não sofreu gols, porque em outros momentos, quando sofreu gol, assim, o time desmontou, né? Desmoronou. Então, são alguns aspectos que a gente ainda precisa assistir, Léo. Mas eu acho que, dentro do que precisava para hoje, o Cruzeiro foi efetivo, fez o que precisava fazer. Eu só acho que é uma vitória que não pode mascarar todas as coisas, passar uma borracha naquilo que a gente viu nas últimas rodadas, nos últimos jogos dessa equipe, porque é muito cedo ainda. Para passar uma borracha e falar que essa equipe realmente evoluiu, a gente vai precisar ver mais, e a gente vai precisar ver mais contra adversários mais potentes, de Série A de Campeonato Brasileiro, e o desafio já começa enorme no meio da semana, fora de casa, contra um excelente mandante, que é o Mirassol. Mas achei o time mais ligado durante os 90 minutos, e quero inclusive aqui falar do Matheus Henrique, porque critiquei demais aqui no Regenerativo depois da partida contra o Curitiba, não gostei da entrada dele, achei que piorou o time em relação àquilo que o Romero vinha fazendo, e piorou muito, e hoje eu achei que ele entrou bem. Claro, erra uma coisinha aqui e ali, mas achei que entrou ligado, entrou bem dentro da função que precisava fazer. E é isso que o Cruzeiro precisa, que todo mundo que vai pisar em campo, no mínimo, entre ligado, concentrado e acertando ali passes básicos, né, de 1 metro, para que a gente consiga enxergar alguma evolução, porque era um time também que estava pecando muito individualmente, e hoje acho que a maioria dos erros foram condicionados pelo gramado. O time pareceu se comportar melhor tecnicamente, apesar desse desafio. 12 mil pessoas nos acompanhando aqui no dia de jogo KTO. Você tá vendo a imagem ao vivo da sala de coletiva aqui do Mineirão, hein? Daqui a pouco vai falar ao vivo aqui na Samuca TV o técnico Tite, já também a zona mista, ao vivo, com imagens aqui na Samuca TV. No superchat, o Fabiano Martins está falando que o resultado é enganoso.
continuam os mesmos erros das partidas anteriores. Toque de bola excessivo na defesa e bolas cruzadas, sendo que não é um forte. Mesmos erros, Ovalu, você observa isso também, assim como o Fabiano Martins, a opinião dele aqui no Superchat, toque de bola excessivo na defesa e bolas cruzadas, sendo que não é o forte. Olha, hoje o Cruzeiro, até vou olhar como terminou aqui, no primeiro tempo, o Cruzeiro havia cruzado 2 bolas na área do adversário e terminou com um total de 14 bolas cruzadas na área do América. Então, assim, um número bem mais baixo. E detalhe, né? Hoje, um desses cruzamentos acabou saindo gol. Então, conta como cruzamento certo. Tá certo que de 14 acertou apenas 3, mas um desses acabou gerando gol, que foi o cruzamento do Arroio no cabeceio do Christian, que o Caio Jorge acaba fazendo o segundo gol. Eu não considero mesmos erros, porque o Cruzeiro foi capaz hoje de conseguir sair à frente, não tomar o empate e não tomar a virada. Eu não vejo evolução no jogo de hoje, mas eu vi um time um pouco mais sólido. É um time que foi capaz de conseguir jogar da maneira também que o campo pedia. A gente tem que lembrar a situação do campo. Para mim, ela vale para as duas equipes, mas fica até difícil saber em aspectos táticos se o Cruzeiro evoluiu com relação à última partida contra o Coritiba. Então, eu vou usar o termo solidez. Foi um time que foi capaz de fazer um gol rápido. Achei que o Cruzeiro se envolveu em todas as disputas, mesmo em um gramado muito perigoso. Valu, mas isso é o mínimo que a gente espera. Os jogadores colocando o pé, se envolvendo de uma maneira intensa. Eu também concordo com vocês. Mas até no lance do próprio pênalti no Gerson, ele vai para a dividida, ele não tira o pé. E sofre o pênalti por isso. E os outros jogadores fizeram, a gente viu. Romero então nem se fala, né? Milhares de carrinhos para esticar, para tentar ganhar uma dividida. Kaique, o Fagner aqui, o Christian, enquanto teve em campo, Matheus Pereira também. Acho que o Matheus Pereira hoje se destacou até mais por tentar ajudar o Cruzeiro nessa questão de marcar, de retomada de bola. Então foi um time um pouco mais sólido e que conseguiu efetividade. Finalizou uma vez numa bola parada e depois acaba voltando e fazendo um gol também na oportunidade que teve dentro da área. Então foi mais efetivo o Cruzeiro nesse sentido. Aproveitou 2 oportunidades que lhe serviram para dar a vitória, Léo. E em nenhum momento o América ameaçou o Cruzeiro. Tem que melhorar muito a bola defensiva, a bola ofensiva parada. Tem que melhorar várias coisas, aspectos do jogo. Mas hoje é complicado, como o Cruzeiro tentou acelerar algumas vezes. A gente viu o Matheus Pereira, ora dando um passe mais curto, ora esticando demais. Repito, não dá para tirar do contexto do jogo a situação do gramado, onde o Cruzeiro saiu à frente, não deu muitas oportunidades para o América e conseguiu uma vitória importante. Acho que o principal para analisar de hoje é o resultado e uma equipe que conseguiu não se desmanchar. Uma equipe que conseguiu não sofrer. Contra o Betim, mesmo naquela vitória aos 54 minutos, o Cruzeiro teve posse de bola, mas o Cruzeiro poderia ter tomado um gol quando ainda nem havia chutado no alvo. O Cruzeiro vai chutar a primeira vez no alvo aos 34 da segunda etapa com o Wanderson. Então, assim, um pouquinho mais sólido, mas pelo menos para mim, longe de falar em evolução. Acho que o aspecto que o Cruzeiro mais ganha hoje é de um pouquinho de confiança para esse elenco, para o técnico Tite, e até, quem sabe, né, um pouquinho mais de confiança também para esse torcedor de que as coisas possam melhorar, olhando para esse jogo com o olhar que ele pede, de muitas correções a serem feitas, Léo. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul.
O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!